Produção, confere aí se foi 4 vídeos em uma semana. 4 vídeos. Na última semana foram 4 vídeos. Quantos desses tem 10 minutos? Todos têm 10 minutos. Todos? Todos. Então vamos começar aqui a assistir o vídeo do Treta News. Muita treta. E aí, Nigos, tranquilos? Sejam bem-vindos aqui à Mansão Brackman. Eu sou o Neox. E eu sou o Igor e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, como vocês já estão percebendo, num formato diferente. Um vídeo que a gente já fez muito tempo atrás. Bem diferente, como vocês podem ver na segunda câmera ali, eu estou em cima de um skate. Pra ficar na altura do Igor. Por favor, mostra isso aí. Tá. A última vez que a gente fez um vídeo nesse estilo foi justamente na polêmica junto com a Mansão Brackman. Foi reagindo ao vídeo lá do Afen sobre a polêmica que a gente invadiu a mansão deles e tudo mais. Só que hoje acabou que a gente não ia fazer um vídeo sobre esse tema e tudo mais. Só que acabou que, mano, o nosso amigo Treta News fez 4 vídeos em uma semana com o nosso nome no título. Olha que legal. Então a gente decidiu que nada mais justo do que a gente reagir aos vídeos do Treta News falando sobre a gente, porque o que a gente sentiu é que teve uma parcialidade nessas notícias. Só que a gente quer também mostrar um pouco do nosso lado sobre a situação e acabou que ficou muita gente falando coisa que não sabia. É sempre assim, né? O Treta News noticia, tem sempre um lado da história e acaba que fica uma parada meio ruim pro outro ou sem saber o outro lado. Então vamos mostrar pra vocês isso aqui hoje. Isso não é só com a gente, é com todo mundo. Como também ele já fez outras vezes que foi mais mostrando o nosso lado e não dos outros. Então isso é o que a gente sente, que o Treta News não é tipo um jornal, que também nem um jornal hoje em dia, mas é imparcial. Enfim, a gente vai estar reagindo aqui hoje pra vocês, comentando algumas coisinhas, mas antes de tudo, aproveita e se inscreve no canal pra se tornar o Nigo, porque eu de novo todo dia aqui nesse canal, então já estoura o like também, seu like é muito importante, é de graça, não custa nada. E também lembrando pra vocês que tá no espírito natalino, então garante lá em nigoshop.com, seus produtos de até 50% de desconto, que a gente tá chegando no Natal, presente maravilhoso, é lá. Em nigoshop.com você vai poder encontrar o melhor presente para você e para o seu Natal. Então vamos começar aqui, a gente precisa de um apetrecho pra assistir o vídeo. Ou um celular, o nome disso em 2018 é celular, não apetrecho. Produção, é um celular, por favor? Pode ser esse. Opa, obrigado. Maravilhoso, é. Tecnologia. Já vem na propaganda. Não sei se você percebeu que nessa treta toda, o Treta News fez vídeos todos nossos com mais de 10 minutos. É porque ele tá precisando de dinheiro. Ele tá foi ficando inteligente, desesperado. mano. Tá chegando o Natal, e aí ele fez todos os... Agora não. Não, vou ser justo, é o 13º. Todos os últimos vídeos dele são 10 minutos, entendeu? Pô, até que enfim. Foi nos últimos 5 dias ele postou 4 com o nosso título. Isso é um recorde. Ou seja, mais que 90% dos vídeos foram a gente. Mas o primeiro foi onde começou tudo, que foi dizendo que a gente copiou um vídeo... Não vamos falar o nome do cara, pra não ter copyright nem nada, evitar. Sim, com certeza. Então a gente não vai falar, vocês sabem quem é, vocês podem entrar no Treta News, vocês vão ver lá. Mas a gente não vai falar, não é por treta, por nada. É por evitar que a gente nunca sabe se ele vai dar um copyright da Exatamente, gente ou não. só que no próprio vídeo do Treta News falando que a gente tava copiando e tudo mais, já teve a nossa versão da história que a gente desmentiu, que não teve nada de cópia dessa pessoa, em si inspiração em um gringo chamado Tender Fox, então já foi. A gente tá ajudando o Treta News. Você tá precisando de ajuda, Treta News? Vai lá, pessoal, e assiste depois o vídeo deles. E esse sim, ele foi imparcial. Ele mostrou os dois lados da história e dá pra vocês entenderem melhor. E aí o segundo vídeo foi quando a gente começou a especular todo mundo aí se a gente ia fazer as pazes com a Brackman ou não. Apareceu o Afri no nosso vídeo, o vírus aqui no vídeo do Edu. E aí ele já soltou um Treta News explicando sobre isso, beleza? Noticiando a história. E o terceiro vídeo aqui agora foi o vídeo que meio que desencadeou a nossa ideia e vontade aqui de gravar esse vídeo. Porque basicamente no título a gente é acusado de falsidade, é isso que a gente vai defender aqui no vídeo, que não tem nada disso. A gente vai esclarecer pra vocês a situação toda. Então vamos começar aqui a assistir o vídeo do Treta News. Nessa última semana aconteceram várias reviravoltas entre os grupos de youtubers Brackman e Nigel. Primeiro, o causou espanto ao sair da mansão Brackman, e em seguida os Nigel anunciaram que iam passar alguns dias na mansão Brackman. Esses acontecimentos causaram um furdúncio, pois até então havia um longo histórico de rivalidade entre esses dois grupos. É tudo verdade, Era comum ver o e os Nigel trocando farpas no Twitter e até mesmo na vida real. Tom postou um vídeo se explicando e garantiu que ele não brigou com Edu Koff e os Brackman. Tá, vamos só explicar esse ponto já pra o pessoal que tá assistindo, que pra mim o que deu a entender é que depois que a gente se juntou, ele soltou o vídeo se explicando que esse não teria sido o motivo. E pra quem não tá entendendo a cronologia, esse vídeo saiu alguns dias antes da nossa vinda aqui pra mansão. Então a gente tinha dado a explicação do porquê ele saiu antes de a gente entrar, então meio que tipo, não tem relação nenhuma. E principalmente a especulação que muita gente acha que a saída desse cara foi porque a gente vinha pra mansão, não tem nada a ver. E o Edu Koff postou um vídeo com participação dos Nigel chamado Toda a Verdade. Existe treta? Assim como Edu disse que não teve briga alguma. Porém, alguns usuários dispararam críticas nos comentários, dizendo que ficou com cara de falsidade essa súbita união entre os dois grupos logo depois do sair. Alguns fãs relembraram um vídeo de outubro desse ano em que os Nigel falaram sobre os vizinhos. No caso, a palavra vizinho seria supostamente os Brackman. É, com certeza vizinhos se relacionando aos Brackman. Então é isso, hoje em dia a gente pode finalmente dizer que vizinhos, obviamente, pra quem não sabia, era Brackman. É igual a gente falou que a gente não vai falar o nome do outro, porque no meio desse atrito
atrito, a gente nunca sabe qual é a índole de cada um, se a pessoa vai querer dar strike pra ferrar nosso canal. Isso é uma opinião nossa, a gente mesmo que esteja no atrito, como o cara trabalha na mesma plataforma que a gente, se ele usar o nosso nome ou não, a gente nunca vai usar o strike como uma forma de querer calar aquela pessoa. A gente pode falar de outras formas, mas isso vai prejudicar o canal dela. Mas a gente tem medo aí do que a pessoa pode querer fazer com o nosso canal, as medidas que ela pode tomar, então a gente se priva de falar o nome da pessoa e agora a gente pode falar Breckman. Obviamente que no vídeo do Filipão nessa época existia ainda assim um atrito com o pessoal da Breckman, não tinha sido resolvido nossos problemas, tinha diferença e tudo mais, então por isso que esse vídeo dele levou esse rumo e que a gente não mentiu no vídeo que era a realidade na época. E o título do vídeo do Filipão era ser 100% sincero e a gente foi. Então hoje eu acho válido reagir agora a esse texto que inclusive o Treta News usou aqui um bom tempo no vídeo, pra ir explicando cada ponto que a gente falava ali, o que a gente queria dizer com cada coisa, principalmente pelos hoje que a gente conversou, sentou e se resolveu. Muito falando dos vizinhos, vamos voltar pra assunto do vizinho, porque a gente tava começando a eu tava fugir achando muito. o caminho que tava saindo um pouco. Tava legal, verdade, né? A pergunta agora é, com quem você tem menos afinidade dos vizinhos? Na época, a minha resposta seria com quem eu tinha menos afinidade dos vizinhos é essa pessoa, que eu não vou falar o nome, e na época também era o Edu. Então, só que eu diria que eu até interpretei essa pergunta um pouco diferente, porque a afinidade pra mim é com quem você tem uma certa intimidade. Querendo ou não, o Edu, a gente conviveu muito com ele, então a gente tinha uma intimidade sim. Se fosse por afinidade, a gente teria uma boa afinidade com o Edu que a gente não teria com outros daqui. Só que meio que quase que a pergunta foi de quem vocês menos gostam, quem vocês não gostam. Com quem vocês tinham problema dos vizinhos ou da Breckman. E aí foi que a gente deu a resposta. A minha resposta é do Igual era Igual, são as mesmas pessoas. Aquela, como a gente disse, que não pode falar o nome. E o Edu. Que aí, desenvolvendo um pouco mais ao longo do vídeo, vocês vão ver que a gente deu a explicação do porquê ser o Edu, que depois, enfim, na nossa conversa e tudo mais, a gente esclareceu isso tudo. E aí, sobre o outro indivíduo, a gente decidiu não falar, a gente nem falou muito aqui qual era o real motivo, porque esse sim vai muito além. Foi o que a gente falou no vídeo do Edu, inclusive, a gente foi 100% sincero, que não existia uma treta entre a gente e o Edu. Um desentendimento de forma... Desentendimento, eu acho que também é uma má interpretação da parada. Sim, a gente achava, tipo assim, ele pensa de um jeito, a gente pensa de outro, não vai dar certo. E a gente sentando, conversando junto, viu que as pessoas têm as suas diferenças e dá pra conviver com elas. O caso do outro vai um pouco além. Aí sim existe o treta. Vai bem além. Bem além, não chega nem perto. Então a gente vai reagir pra vocês verem aqui principalmente os pontos do Edu que a gente falou. E por que a gente mudou de ideia, por que agora a gente tá junto aqui, tá tranquilo. Porque a gente sentou e conversou como homens, vamos dizer assim, e disse tipo assim, pô Edu, a gente não concorda com isso. O Edu virou e falou pra gente que ele não concordava. E meio que chegou num consenso e ficamos de boa. Mas vamos seguir com o vídeo aí, parar de enrolar pra vocês verem o que a gente falou. Que é uma pessoa que você, tipo, não faço nem muita questão de... Não vale dizer todos. Não vai dizer todos. Lembrando que isso não é a minha opinião, não. Ser 100% sincero, eu não tenho. Eu tô muito no skate aqui, não aguento mais. Minha batata da perna tá dando muito. Desafinidade com todos dos vizinhos, não. Tem uns lá que são... Uns lá não. Um ou outro que é bem gente boa. Eu não consigo desafiar. Aí a gente já deixava claro que a gente não tinha problema com vários aqui da mansão. A gente ia com um ou outro. Então, tipo assim, Afri, depois que a gente tinha se resolvido, Portuga, as outras pessoas que conviviam aqui, inclusive o Gaba, todo mundo assim que convivia aqui, a gente não tinha problema direto com ninguém, nada. Só que é o que a gente também é um ponto que a gente vai chegar. Sobre o que a gente falou pro Edu na nossa conversa privada. Acabava que era quase que uma guerra. Então, tipo assim, mesmo que todo mundo não tinha atrito um com o outro, meio que um comprava cada um meio que outro. defendia seu time. Tinha o time Z-Squad e tinha o time Breckman. Então, tipo assim, se eu sou do time Breckman, eu não vou deixar aqueles caras falarem mal dos meus amigos e não vou defender. Meio que cada um comprava a briga do outro. Isso rolava na Breckman e no Z-Squad também. Só que mesmo assim, a gente não foi esse fator que fez a gente criar inimizade com pessoas daqui. Como, por exemplo, a gente zoou o Tiff, que uma vez respondeu o Edu com uma alfinetada no Twitter pra gente. E quando eu cheguei aqui, eu falei, de boa, Tiff, eu entendo totalmente que você tava do lado deles aqui, foi zoar junto com eles. Então, a gente não criou inimizade com ninguém por causa dessas alfinetadas entre guerras. A gente sempre levou muito na esportiva e no entretenimento pra vocês, entendeu? Tipo, não é aquela guerra tóxica que tava feio pro público e tal. Só que com aquela outra pessoa passou desse ponto e ficou feio, entendeu? E foi chegando nesse ponto que a gente mesmo começou a decidir a parar de se envolver 100%. Tanto que na última treta mais pesada que houve coisa presencial e tudo mais, a gente decidiu não falar nada. A gente ficou quieto. Ele deu o lado da história dele, ninguém sabe o nosso lado, ninguém sabe o que realmente aconteceu. E a gente tem as gravações. A gente tem como provar, só que a gente não botou no ar porque a gente não quer mais se envolver, deixamos falar, ficamos na nossa, entendeu? E hoje não era pra ter esse vídeo, exatamente, só que a parada é que a gente sentiu que, apesar da gente fazer o certo, que é não promover isso, não dar atenção e ficar na nossa, ao mesmo tempo isso também era maléfico pra gente, porque só um lado da história contava, não tinha o nosso e todo mundo comprava essa ideia. Caiu em cima da gente, entendeu? Sejam sinceros, você generaliza todo o grupo
grupo por causa desses dois? Sim, porque um deles comanda. Aí ferrou, aí. Esse é um ponto que eu queria falar. Nesse momento aí, faz pouco tempo, que meses? Uns 3 meses? Não, tem 1 mês e meio, eu acho. 1 mês e meio, eu ainda tinha essa visão sobre o Edu, porque era coisa do passado que ficou, a gente ficou mal resolvido na época. E era uma imagem que eu e o Neox juntos tínhamos criado do Edu, que ele seria dentro da mansão a mente pensante. Porque pra quem viu, eu falei que era o Gru e os Minions, entendeu? Porque essa era a visão que a gente tinha do Edu, de que tipo assim, ele mandava o pessoal tinha que fazer, entendeu? E hoje a gente sentando, conversando com ele, principalmente agora, convivendo uma semana aqui já com eles e tal, dá pra perceber que não é assim. Basicamente aqui é igual o grupo Z-Squad, cada um faz o seu, mas como eles são um grupo, eles se ajudam. E eu acho que é justo juntos. a gente até aqui pedir desculpas pro Edu por ter esse pensamento precipitado, julgar o livro pela capa por uma coisa que a gente achava não ser real. É pedir desculpa por estar errado e fazer um julgamento assim, entendeu? Eu acho que isso é o certo, é a gente sentar, rever nossos conceitos, pensar o que a gente tava falando, o que a gente fazia e mudar. Isso não é errado, só que o que a gente percebeu esses dias é que tem muita gente achando isso errado, a gente ter aceitado, tipo, se reconciliar, entendido o nosso erro, e tem gente acusando de falsidade, dizendo que isso é só pelas views. Pessoal, é tipo assim, pedir desculpa, aceitar que tá errado, não tem problema nenhum, entendeu? A gente sabe o que a gente errou, o que a gente fez de errado, o Edu sabe o que ele errou, o Edu pediu desculpas, a gente também está se resolvendo. E a gente se resolveu, entendeu? Essa é a questão, que tá resolvido. Coincidiu a gente ficar sem casa com isso, só que não era a ideia inicial. É, pra vocês entenderem, o Edu já tava conversando com o Kaique e com o Vírus, que foram meio que a porta pra isso tudo, muito antes do... Vamos chamar ele de Max. Por que Max? Só porque eu tô cansado de falar ele, ou... Muito antes do Max sair da casa e tudo mais, então meio que não tem nada a ver o que vocês estão especulando. Então fala outro nome aí. Pedro. Pedro, ótimo, Pedro. Então muito antes do Pedro sair da casa, já tava a gente se resolvendo. Então só coincidiu mesmo dele ter saído e a gente realmente ter ficado sem casa, a gente já tava se resolvendo. Foi o famoso timing, vamos dizer assim, entendeu? Foi a hora certa, a coisa certa na hora certa. Mas então é isso. Esse ponto aqui que a gente entrou explicando que a gente tinha essa visão do Edu já mudou. A gente já viu que não era mais isso. Nossa, eu tô percebendo que esse vídeo vai ficar gigante, mano. Vai ter história mesmo, Vai ter hein? história. E aí agora a gente chega na parte do vídeo do Treta News, que a gente, na nossa opinião, sentiu que foi bem tendencioso pro lado do Max, vamos dizer assim. Ele Pedro, decidiu... não é Max, é Pedro, mano. Basicamente ele escolheu os comentários negativos pra destacar no vídeo dele, quando teve vários outros também positivos sobre a nossa união. Como vocês podem ver aqui na tela aparecendo agora, tem muita gente, teve muito mais gente mesmo apoiando do que indo contra essa união. Então, tipo assim, foi um movimento que foi bom pra todo mundo, a maioria gostou e eu fico muito feliz por isso. Mas agora vamos responder aqui a meio que os comentários negativos que o Treta News selecionou pra pôr no vídeo. Finalmente a gente vai fazer um vídeo respondendo haters. Caramba, nunca fizemos. Bacana, né? vamos lá. Primeiro comentário que ele já escolhe, um dos com mais joinhas no vídeo do Edu. 33 likes no vídeo do Edu. Tá, no joinha, mas tudo Beleza. bem. Edu vacilou demais, é isso que a gente ficou abismado, mano. O cara vacilou demais, porque a gente sentou, conversou, entendeu os dois lados, nos perdoamos, vamos dizer assim, reconciliamos. O cara cedeu a casa pra gente, que a gente realmente tava sem casa, ia ter que ter outro plano. No final, Edu vacilou, mano. O cara vacilou com essa situação, eu não consigo entender também. Mano. Eu não entendo. Eu não entendo, sinceramente. Eu não sei o que dá na cabeça das pessoas. Vamos lá, primeiro ponto que a gente vai abrir aqui 100% pra vocês verem que a gente tá sendo sincero. A gente ainda falou em ajudar eles com o aluguel e a gente não está ajudando com o aluguel. A gente tá aqui como visita, a gente fala, não, o pessoal vem aí, não tá fica pagando de boa. absolutamente nada aqui nessa casa. Então a gente não tá ajudando eles financeiramente e nem é nada, essa não é a visão. A gente não veio pra cá, nenhum dos lados pensando, vamos ganhar com isso. Foi basicamente só porque a gente não tinha lugar pra ficar, eles quiseram ajudar, a gente se reconciliou. A visão era se reconciliar e se resolver. Eles pediram desculpa pra gente pra eles resolver esse problema Brackman e Z-Squad barra Nigel. E mais um ponto aqui do comentário é que a gente causou treta e tudo mais, depois corre atrás. Primeiro ponto que não foi a gente que correu atrás deles, o Edu veio chamar a gente e no meio da nossa reconciliação, quando a gente tava trocando ideia falando de resolver as coisas, ele que sugeriu, ele acompanhou os vídeos e falou, não, se vocês quiserem ficar um lugar pra ficar, pode ficar aqui na mansão uns dias até vocês acharem a casa de vocês. Eu gosto dos comentários mais relevantes até agora do vídeo do Edu, foram o de 33 likes, o de 36 e o de 83 likes. Vamos lá, nunca vi tanta falsidade de sorriso amarelo num vídeo. A gente respondeu isso aqui, né? Pessoal, não é falsidade, não tem falsidade, é reconciliação. Mudem falsidade por reconciliação, entendeu? Pedro, né? Deve ter se sentido traído. Então, quanto a isso, eu acho que não, nem um pouco. A gente já falou, já explicou que ele saiu muito antes da gente Essa vir coisa pra rolar, cá. entendeu? E outro fato que não faz sentido nessas frases é, não tem por que ele se sentir traído se foi ele que decidiu sair. Ele mesmo falou isso no vídeo dele lá, então não faz Foi uma senso. opção dele, foi uma escolha dele sair, então não foi exatamente, não tem sentido ele se sentir ofendido porque entrou aqui sendo que ele saiu, não tem o menor sentido. Bom, e por aí acabou esse Treta News, vamos agora pro próximo aqui, porque acabou saindo de brinde, esse foi um bônus, foi antes entendeu? da gente gravar esse vídeo, saiu aqui, e aí a gente vai ter que assistir pra vocês. Que esse daqui, aqui tá bom. esse ficou... Não sei nem o que dizer. Esse tá engraçado, não, essa é a palavra. Eu não quero nem mexer no celular, mexe você. Vai lá, vamos abrir esse aqui. Tá com meu celular aí, Flá? Oi? Tá com meu celular aí? Tá, tudo
Tem que falar com minha mãe daqui a pouco. Bom, então chegando nesse treta news é um pouco mais delicado. A gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Porque ele envolve, além do Pedro, também a Pedrinha, que é relacionada ao Pedro, vamos dizer Pode assim. dizer que é a mãe. É a mãe do Pedro. Não vai ser motivo de problema, eu espero. Mas a gente não sabe nunca o que esperar da Pedrinha. Pedrinha ou Pedra? Sei lá, como você quiser chamar. Pedra. Pedro, pode ser Pedro. Respeito, Dona Pedra. Dona Pedra, pode ser, Então, tudo bem. a Dona Pedra começou hoje lá no Twitter. E quando a gente tava na Harvard aprendendo nosso inglesinho lá de manhã, no meio do meu break, eu comecei a ver o Twitter. E aí eu não acreditei no que eu tava vendo. Eu ri. Foi meu entretenimento ali do break. Comédia. Foi realmente comédia, E essa foi aí, real. foi ali que a gente meio que decidiu que é esse ponto que a história sempre só tem um lado, que a gente deveria começar a Esse se é o pronunciar. problema, só ter uma pessoa falando, só ter um lado se pronunciando e a gente ficar quieto não é a melhor coisa, porque só tem um lado falando, ou seja, aí o lado tá certo, vamos comprar a ideia deles. E não é isso, pessoal, não Então é. foi um dos outros fatores que a gente decidiu gravar esse vídeo hoje, foi isso, foi sentir esse envolvimento absurdo da parte de lá e contando uma história só de uma versão e a gente ficando quieto pra Porque não dar vocês ibope. verem, quem tava, a gente que tá aqui, o pessoal que tá aqui não se pronunciou em momento algum, ninguém falou nada, entendeu? E é isso, é por isso que agora a gente chegou nesse ponto, a gente vai chamar de Pedro porque a gente também não sabe o que pode acontecer, ainda Pedra, mais Dona Pedra. essa aqui. A Daniela, mãe do John, resolveu vir a público contar tudo o que sabe sobre esse furdúncio entre o John e o Edu, e também Tudo que sobre os sabe, grupos tudo que Breakman e Neagle. Ela revelou informações bombásticas que até então ninguém sabia. Daniela tweetou: tudo começou com a surpresa que o fez na mansão para o Rabicó, e sobrou pra mim, porque o chefão da Breakman achou que a ideia foi minha da festa da mansão. Vê se pode. Família e queria fazer surpresa para o amigo. Será que ela está se referindo à festa surpresa que o fez para o Rabicó e Então, esse primeiro tweet não teve muito a ver com a gente, né, mas relacionou a história, querendo ou não, e o que a gente pode dizer, conhecendo a história do lado de cá, a gente sabe que tem muita vitimização da parada, entendeu? Mas não tem a ver com a gente, não vamos mencionar, então bola pra frente, vamos continuar aqui. Eu e meu filho somos muito amigos, e isso incomoda muitos, pois não fazemos nada sem um consultar o outro. Gente, não tem... Bacana, é bom prestar atenção em duas partes. Você pensou Porque uma coisa aqui, ó? A minha mãe é muito amiga minha. Eu também acho, minha Então, minha. e isso não incomoda ninguém. E ela falou no tweet dela que eles não fazem coisas sem um consultar o outro. Mas no tweet anterior, ela falou que, tipo, não tinha nada a ver com a ideia da festa, entendeu? Então rolou uma contradição aí. A gente não vai ficar aqui soltando uma alfinetada pra Dona Pedra. Só vamos comentar mais os tweets que foram direcionados pra gente. E ela, dessa vez, principalmente usou o nosso nome. Até então ela usava muito indireta e tudo mais. Mas agora sim ela decidiu falar sobre a gente. Então a gente se sentiu no direito de responder ela diretamente. Rabicó sair, e John não podia deixar o amigo sozinho. Eles se conhecem há muitos anos. Esse papo de Breakman e Neagle que eram amigos, isso é mentira. Até Treta News postou isso. Tá de sacanagem. Esse tweet mereceu um Oscar, um Grammy, mano. Esse foi o tweet que eu tive que responder, galera. Como pode ela determinar, e não só ela, junto com o Treta News que fez o vídeo, eles sabem que essa amizade não existe. Então isso quer dizer que se a Dona Pedra falou e o Treta News falou, tá falado, não tem mais o que dizer sobre a situação, mano. Pra quem não sabe, o Edu fez até um vídeo bem maneiro, fez uma nostalgia, a gente pode botar até uns takes de uns vlogs antigos que a gente tinha. Quando a gente morava na primeira casa, os 2 primeiros, anos atrás. 2 anos atrás, os primeiros youtubers que visitaram a nossa casa, até antes dos nossos amigos mais perto que hoje estão aqui no Z-Squad. Meio que a gente motivou o Edu a querer vir pra cá, querer conhecer, querer gravar aqui, que era um mundo novo e tudo mais. A gente também auxiliou, porque ele não sabia falar inglês, então tipo, tinha sim a nossa amizade naquela época, mas se ela disse, tá dito, não tinha. Não, mano. a gente conviveu muito tempo junto, tem vlogs aí pra vocês Até em São acompanharem. Paulo, Fomos muita pra São coisa. Paulo, já viajamos junto e aconteceu que teve desentendimento no meio do caminho, tomando rumos separados e hoje voltamos. Então a amizade sim entre Neagles e Breckman existiu e agora volta a existir aos poucos. Exatamente, mas se ela disse e o Treta News disse, tá falado, não existia. É uma mentira, pessoal. Mentira, galera. Dona da razão. Acreditem no Treta News. A gente já respondeu aqui, mas aí teve a minha resposta que foi exatamente falando isso. Agora ela e o Treta News sabem mais da minha vida do que eu. Bola de cristal, queria comprar uma também, hein? Bacana. Oxe, agora você e o Treta News sabem da minha vida e eu não? Bacana! Ela teve a audácia de responder o meu tweet. Aí ela virou e falou: vai me dizer agora que você era amiguinho da Breckman. Pergunta aí pra eles o que eles falavam até outro dia, inclusive comigo. Então, foi o que eu respondi aqui pra ela. Respondeu. Vai me dizer agora que você era amiguinho da Breakman. Pergunta eles aí o que eles falavam até outro dia, inclusive comigo. Victor respondeu. Aí eu fui bem educado, como minha mãe ensinou a respeitar os mais velhos, e respondi: Senhora Pedra, sei muito bem o que falavam sobre a gente, igual falávamos deles. Só que como gente grande, conversamos e nos resolvemos. E aí eu desejei um ótimo Natal pra ela e amor no coração. Eu não quero nem comentar essa parte, mano, porque pra mim foi piada, juro que foi piada. Então é isso, no final é o que eu tô falando, eu só quero que as pessoas tenham amor no coração, por isso que eu desejei pra ela. Porque eu senti que, tipo, a gente tá junto, causou um ódio no coração das pessoas, não só despertou dela, uma mas... coisa que eu não tô entendendo, mano.
Mano, a união de dois grupos realmente estavam brigados, hoje estão juntos. Que rolou uma treta, rolou um desentendimento, tinha um atrito, aí hoje se juntou e tem certas pessoas, inclusive eles, que estão, tipo, muito bolados com isso. Eu não tô entendendo por quê. É, mano. Estamos chegando no espírito natalino, vamos ter amor, amizade, inclusive o NegoShop.com também está. Acessa lá pra poder garantir o melhor amante do Brasil. É isso. Ele continuou. Quando eles foram na mansão gravar com a Frein, foi pra acalmar os fãs, porque estava tendo muitos haters. Propaganda? 10 minutos. Faz parte. Isso aí acontece na Tá mandando vida bem. mesmo. É boa. Muitos haters. E estavam prejudicando ambos. Enquanto isso acontecia... Bom, vamos lá. Ela pontuou aí, ela de novo falou sobre algo relacionado a gente diretamente. Então, como mais uma vez ela quis vir com bola de cristal, achando que sabia de tudo, que tinha a ver com hate e tudo mais, naquela época a gente quis se resolver com o Afren em específico, porque tava ficando uma treta muito ácida e pesada entre Nigel e Afren. Tava passando do ponto do entretenimento, de não ficar uma coisa tóxica. E aí, por isso, a gente foi lá e quis se resolver com ele, conversar, sentamos, discutimos, entramos em assuntos um pouco além, e aí foi isso, mano. Não tem nada a ver com hate nem nada. A gente se resolveu aqui na casa, foi do fundo do coração, tanto que depois disso a gente nunca teve mais treta direta com o Afren. Acabou de se encontrar em festa. Sim, a gente se encontrava e não tinha nenhum problema, a gente trocava ideia. Inclusive, foi um incômodo pra a Pedra e o Pedro a gente ter vindo aqui se resolver com o Afren. Porque eles não estavam aqui naquela época, eles estavam no Brasil, se não me engano, uma parada assim. E aí quando souberam, causou uma rebelião que então eu diria que esse foi mais um dos fatores pra logo em seguida daquela conciliação com o Afren, a gente não voltar aqui mais vezes, gravar junto ali já poderia ter sido a porta. Porque a Pedro e o Pedro voltaram e... não queriam a nossa presença aqui na mansão. Igual agora mesmo fora, não querem. Exatamente. acontecia, o Afren tweetou: se já saiu, não tem por que se incomodar com o que acontece aqui dentro. Aí aqui ele relata um comentário do Afren, que a gente concorda 100%, que ele falou: se já saiu, não tem por que se incomodar com o que acontece aqui dentro. Foi o que a gente disse, se a pessoa optou por sair, não tem o que ela tá dando opinião ou se incomodando com o que acontece aqui. Foi a escolha dela sair, entendeu? Make sense. Viu esse tweet do Afren e comentou: mas quem está incomodado? Se está mandando recado para o... você esse aqui eu não comento, eu só porque até pouco olho... tempo atrás você queria sair também, né? É uma frase que eu digo pra vida. Pode ser uma frase que eu digo pra vida? Só porque a vergonha é de graça, as pessoas não cansam de passar, entendeu? Ela não tinha mais argumento e aí ela ataca outra coisa, que não tem nada a ver com a história, ela... toma! E continuou: Edu Koff não brigaram, só acham que ele ficou P, porque ele saiu. Gente, Edu não tem treta com e sim com a mãe do... A mãe do xingou ele com fome. Se referir a você mesmo em terceira pessoa é genial, eu vou começar a fazer isso. Porque agora o Neox tá com fome. E o Neox tá saindo pra comer. O Neox tá saindo. O Neox vai abrir a porta aqui. Ah, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, até foi na mansão depois que os Nigel entraram lá. Isso é verdade. Mas ele não viu eles, só o Edu mesmo. Está de boa. Aí que não está. Você não fala que você fala muito bem com seu filho, dona Pedra? Então pergunta pra ele se ele não olhou nos meus olhos quando ele entrou na porta do Edu e não veio nem cumprimentar. E já que ele tava chegando na casa, acho que era o mínimo que ele poderia ter feito. Normalmente né? a pessoa que chega, ela cumprimenta as outras, entendeu? E acabou que não rolou isso, né? Então você fala muito aí, gosta de tacar fogo na lenha, mas na real ele me viu sim, não cumprimentou. É lenha no fogo. Mas tudo bem, te entendeu. Eu não tô fazendo sentido igual ela. Né? Gente, não está nem aí pra treta, mas a mãe dele viu coisas que não gostou e resolveu responder as perguntas que recebe. Só isso. Nem como eu tenho falado, que ele está todo ocupado em São Ok, Paulo. não tem nada a ver Gente, com não quero isso. saber mais de Neagles e Breakman. Chega, né? Que bom que se tornaram amigos. Paz e amor Concordo, no coração. bom que a gente Tá se tornou chegando o amigo, Natal, eu concordo e vamos com agora você. nos concentrar nas coisas boas. Isso, Amo contar todos as coisas vocês. boas, Não vamos vou daqui pra responder mais frente, é isso sobre que essas importa. perguntas. Estamos unidos, fizemos as pazes, é isso que a gente tá querendo dizer aqui, pessoal. É melhor a gente estar resolvido, sem treta, num clima e ambiente bom, entendeu? Vai vir muita coisa boa aí pra vocês. Eu espero de novo do que do fundo do coração a dona Pedra falou aqui. Gente, não quero mais falar sobre isso, que ela realmente não fale. Cesse o assunto. Pra não piorar a situação, É. a gente não queria ter feito esse vídeo. Foi pra dar um pouco do nosso lado, a gente também não deu 100%, mas só pra esclarecer e ficar balanceado as histórias. Então é isso, eu espero que a mensagem tenha ficado, que não é errado você pedir desculpa, se reconciliar com alguém que você brigou. Isso é ser maduro, isso é crescer na vida, é aprender com os erros. Isso é evoluir como ser humano e ser uma versão melhorada de você a cada dia que passa. Isso que a gente sempre busca aqui pra gente e mostrar pra vocês, que a cada dia que passa você ser uma versão melhor de você mesmo como ser humano. Então entendeu? hoje aí tá uma lição pra o que é ser um Nigel. Isso faz parte da essência de ser Nigel, é aprender, amadurecer, aprender com os erros, é uma frase que a gente usa muito. E tamo aí, aprendendo com os erros, vocês estão aqui acompanhando a gente nessa jornada. Exatamente, querendo ou não, crescendo. eu tenho 21 anos e o Eagle 20, somos muito novos, então de 2 anos pra cá muita coisa mudou, a gente amadureceu muito. Creio que o pessoal da Breckman também amadureceu muito, então foi por isso que a gente meio que se reconciliou, que a gente viu que já tava na hora e que tava sendo uma coisa infantil, entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, estou desejando um bom Natal, amor pra todo mundo. Agora é uma época do ano que é pra você ficar feliz, curtir como o ano foi bom, comemorar suas amizades, e a gente tá aqui pra isso. Então, se vocês curtiram,
estoura o like pra esse E se vídeo. preparem que vai vir muito vídeo bom pela frente. Estamos em busca da casa nova, uma nova fase tá vindo por aí. Se inscreve pra ajudar o Nigel, porque é vídeo novo todos aqui nesse canal. Vamos E que explode vamos. muito like, Então mano. é isso, galera. Um beijo do Goku a vocês. Um beijo também a vocês. Até amanhã e I falou! said I got this, none of this radio pop shit. I dropped this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, the top I lock in, I got this, radio drop this. Hot shit, just watch this, I fucking promise. So lit, do not miss your chance to cop this. Will you capture it? Vamos, tesouro! Não se junte com essa gentalha!